Vamos lá. Professor, seja bem-vindo aqui ao Bandeirantes Acontece, da Rádio Bandeirantes. Ontem, um dia agitado e uma terça-feira também super agitada. Começou com as mudanças que eram previstas ou esperadas desde o fim de semana no Ministério das Relações Exteriores. Entrou pela área militar, a saída coletiva dos ministérios ligados às Forças Armadas, o Ministério da Defesa, com uma mudança importante anunciada ontem à tarde aqui neste mesmo programa. O que teve de mais emblemático que o senhor conseguiu perceber ao longo dessa mudança? O motivo que levou o representante do Exército, principalmente, a não querer dar um posicionamento do Exército e da corporação de algo que era desejado pelo presidente da República, ou isso é menos importante diante do todo, de toda a mudança dos 6 ministérios? Olha, primeiro nós temos que entender que o presidente Bolsonaro, ele se encontrava, assim, mais ou menos nas cordas, né? Ele se encontrava bastante pressionado por uma série de fatores. O Congresso, de algum modo, havia uma pressão muito forte relativo a todos os episódios da pandemia, e ele precisava, de alguma forma, e foi exatamente isso que aconteceu, partir para o ataque. Ele precisava, de alguma forma, recuperar a iniciativa. Ele decidiu resolver vários problemas ao mesmo tempo, exatamente para poder ter essa iniciativa ao seu lado. Ele sabia perfeitamente que o Congresso cobrava uma posição em relação ao Ministério das Relações Exteriores, com o ministro Ernesto Araújo. Ele sabia que, de algum modo, ele precisava recuperar alguma iniciativa com o próprio Congresso em relação ao Centrão. Ele aproveitou esta sequência de demandas para fazer uma mudança que o recolocasse no centro do jogo, que o recolocasse como árbitro final. O presidente percebeu exatamente do que se tratava, em que ele estava perdendo a iniciativa e recuperou. Isto atingiu até mesmo o que talvez seja o ponto mais sensível sempre da história brasileira: a relação da política com as armas, a relação do Estado, do governo com as Forças Armadas. Ele, de algum modo, procurou, inclusive, mexer nessa situação para reafirmar a sua própria autoridade. Professor, tudo bom? Sônia Blota, um prazer tê-lo aqui no Bandeirantes Acontece. Boa tarde. Boa tarde. O senhor estava falando então que isso foi um efeito dominó, né? Começou com a crise no Ministério das Relações Exteriores, aquela história de Ernesto Araújo cai, não cai, e aí, de repente, com a demissão de Ernesto Araújo, veio aí um pacote, vamos dizer assim, né, dessa mini reforma ministerial que aconteceu, que foi proposta aí pelo presidente. Proposta não, né? Ela foi feita pelo presidente Bolsonaro. No caso da imagem do Brasil no exterior, havia muita pressão exatamente por esse sentido. O que o senhor acha que o novo chanceler vai precisar fazer, ou que essa composição ministerial precise fazer para que a pandemia tenha medidas mais efetivas, né, no quesito pandemia, e que a imagem do Brasil mesmo na política exterior ela seja positiva, ela seja mudada, já que a imagem do Brasil está muito arranhada no exterior? Olha, isso é indiscutível, viu? De algum modo, a imagem brasileira tem sofrido sucessivos prejuízos por diferentes assuntos. 3 deles você acaba de enumerar e são os centrais, né? O primeiro dele é indiscutível, os avisos da Organização Mundial de Saúde, com a preocupação com o Brasil, avisos de diferentes estados. Hoje, o Brasil é o país que tem o maior número de países que vetam a entrada de brasileiros. Era o Reino Unido, não é mais, passou para o Brasil. O Brasil é um país tido como perigoso. Então, esse dado da pandemia é problemático. Nós temos um dado em torno do desmatamento que atinge brutalmente a nossa imagem. Este talvez seja o ponto mais sensível, porque não é o desmatamento, não é a questão climática, são as nossas exportações. O que está em jogo é o emprego dos brasileiros. Quando nós falamos da crítica ao desmatamento, quando nós falamos que o país lá de fora não vai comprar produtos brasileiros devido ao tipo do tratamento que nós damos à questão ambiental, nós estamos prejudicando o emprego dos brasileiros. É menos soja, menos minério de ferro, não só. É todo
o ciclo econômico que cerca isso, que fica de uma forma diminuído. De algum modo, havia uma pressão muito grande para que o Brasil escolhesse um outro método para negociar. Eu chamo a atenção para um fato que é razoavelmente inédito na história do Brasil. Nós não estamos bem com os Estados Unidos, que evidentemente é o primeiro PIB do mundo, e também nós estamos mal, de alguma forma, com o segundo PIB do mundo, que é a China. Os nossos dois maiores mercados não nos estão vendo de bons olhos, com bons olhos. Esta situação é preocupante e é inédita na história brasileira. Nós nunca brigamos com dois gigantes ao mesmo tempo. Isto não é conveniente, como qualquer pessoa pode imaginar. Professor Trevisan, boa tarde. Boa tarde. De fato, a política externa brasileira, na verdade, ela coleciona incompetentes há muito tempo, né? Inclusive quando colocavam o Barão como contraponto à figura do Ernesto Araújo, mas isso valeria também para o Aloysio Nunes, para o Serra, para o Celso Amorim, quer dizer, há muito tempo que temos políticas equivocadas, né, no Itamaraty. Mas eu queria voltar à questão dos militares. O senhor frisou, logo no começo da nossa conversa, que, na verdade, as Forças Armadas têm uma relação com os acontecimentos políticos no Brasil desde a fundação da República, né? A República é instaurada numa quartelada no Rio de Janeiro, né? O movimento tenentista, a chamada Revolução de 30, o Estado Novo, falávamos há pouco aqui do lote garantindo a posse do Juscelino, e foi fundamental a ação do lote para garantir a posse do Juscelino, e antes a insatisfação da aeronáutica com Getúlio, o golpe militar e os movimentos dos militares antes para que Jango não assumisse, enfim, é uma presença ativa, constante, histórica. Mas desta vez, eu queria saber se o senhor concorda com essa visão, nós tivemos algo atípico, com um sinal invertido. O alto comando das Forças Armadas basicamente mandando o seguinte recado, ou aqueles que estavam no comando: as Forças Armadas são instituição do Estado e não de governo, são apartidárias e não querem envolvimento com ações políticas. O senhor concorda com essa visão? Há bastante, viu? Primeiro de tudo, eu acho que nós temos que localizar um fato essencial nessa tua análise, que da história eu concordo inteiramente, vai lá para trás na República, né? 1889, o primeiro mais formal, tudo mais. Isto é a pura verdade. Os militares sempre, para usar uma expressão clássica, meteram o bedelho. Eles, de alguma forma, deram opinião, eles, de alguma forma, eles definiram a situação política. Eles funcionavam, como eles mesmos reconhecem, como poder moderador. As forças políticas não se entendiam, os militares entravam para formar esse entendimento. O que os militares não querem mais é exatamente esse papel. Isto implica em um desgaste. Ser poder moderador, tomar as decisões, significa que você vai arbitrar o problema. Vai dizer quem perde e quem ganha. O que os militares perceberam de todas as vezes que eles intervieram no Brasil, todas as intervenções feitas, é que nada mudava, o quadro permanecia mais ou menos os mesmos, os políticos continuavam com o poder e todo o ônus da intervenção ficava para a instituição militar. Quando eles dizem que o Exército, a Marinha, a Aeronáutica querem ser instituições de Estado, eles querem se comportar exatamente não mais como árbitros. Eles querem se comportar como cidadãos, como entes federativos. Não estão mais interessados em dirigir a nação. Isto era um erro grave que os militares perceberam, identificaram exatamente pelo último regime militar, pelo formato com que saíram e pelo tempo que levaram para recuperar sua imagem perante a população. É disto que nós falamos quando estes três oficiais generais da Aeronáutica, da Marinha e do Exército deixam muito claro com a sua demissão
que pretendem manter o exército longe da política. Neste sentido, não querem ter o papel de poder moderador. Quem decide paga o preço. Todos nós sabemos disso. É isto exatamente que os militares estão querendo evitar. Você falou bastante bem. Há um saldo positivo histórico que precisa ser, digamos dessa forma, esquecido, superado. O professor Trevisan, muito se tem falado, claro, sobre a saída de Ernesto Araújo e obviamente, sobre a demissão do ministro da Defesa, mas me parece importante que estejamos atentos a uma das escolhas anunciadas ontem, que foi da Flávia Arruda para a Secretaria de Governo da Presidência da República, ou seja, um cargo que dá a ela a função ali, inclusive, de negociar com os partidos distribuição de cargos e verbas. E ela é uma notória indicação do Arthur Lira, presidente da Câmara, que é uma figura central do Centrão. Como é que o senhor enxerga essa escolha? Isso dá algum recado para a sociedade brasileira sobre uma nova relação entre o governo e, particularmente, o Centrão na figura do Arthur Lira? Olha, eu acho que talvez você tenha tocado no ponto mais sensível da reforma. Os outros pontos são pontos tensos da reforma. Este ponto talvez seja o mais estrutural. Não foi uma escolha gratuita. A deputada federal, a Flávia Arruda, representa um determinado partido, que é o Partido Liberal, representa um partido que, de alguma forma, está coligado, está representado na figura do Arthur Lira. O Arthur Lira o tem como grande apreço, como grande significado, e, de algum modo, representa a devolução de velhas estruturas e conhecidas estruturas políticas para dentro do Palácio do Planalto. Em outras palavras, levou praticamente o mesmo tempo que foi usado nos outros governos, nos governos anteriores, no governo do PSDB, no governo do PT e mesmo no interregno do governo do PMDB com o presidente Temer. Ao longo de aproximadamente de 12 a 15 meses, o Centrão, este mesmo, pode trocar o nome, ocupa cargos de absoluta relevância no poder. Todos entram imaginando não precisar do Centrão. A realidade política impõe um outro ritmo para o dia a dia, para o cotidiano da ação política. Esse ritmo quer dizer exatamente a chegada dos mesmos nomes, dos mesmos partidos, tomando conta dos mesmos postos da República. É este quadro que faz, de alguma forma, que a gente comunique as duas respostas. Os militares aprenderam duramente com quem está o poder. O poder não está com as armas no Brasil. Nós temos que ter isso muito claro. O poder está de uma forma muito definida, com uma estrutura política que é inabalável e talvez seja secular. Observe que o tempo passa e os sobrenomes que estão no Congresso Nacional se preservam. São filhos, netos e até bisnetos dos mesmos nomes que tomavam decisões há 30, 40, 50 anos atrás. É este dado que marca. Chegou a vez do governo Bolsonaro experimentar o mesmo trato político com o Centrão que experimentaram os demais presidentes antes dele, sem exceção, incluindo os presidentes militares. Leonardo Trevisan, mestre em História Econômica e doutor em Ciência Política. Professor Leonardo, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado a vocês pelo convite.